Olá, eu sou a Daniela, do Bibliotecária Leitora, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro A História de Eva, da Eva Close, acho que é assim que fala o nome dela. Como a meia-irmã de Anne Frank sobreviveu ao Holocausto. Bom, eu acho que já é meio óbvio, né, do que o livro vai falar. Mas no comecinho do livro a gente tem uma pequena apresentação da própria Eva, um prefácio, né? Ela contando como que surgiu a ideia de escrever o livro, né? Então ela vai contar que ela estava conversando com alguns amigos e percebeu que o amigo, né, o Barry, ele tinha vivido durante a época do Holocausto. E aí ela começou a contar a sua própria história. E depois disso eles resolveram, né, ela, o marido e os amigos resolveram colocar tudo isso no papel, realmente escrever um livro, né? E uma parte muito tensa, assim, de ser lida é que ela fala: apesar do que me aconteceu durante a guerra, não tenho sentimentos de amargura ou ódio, mas, por outro lado, não acredito na bondade do homem. Minha irmã de criação, Anne Frank, escreveu em seu diário: ainda creio que bem no fundo os seres humanos têm bom coração. Não posso deixar de lembrar que ela escreveu isso antes de passar por Auschwitz e Belsen. Então a gente já tem um pequeno impacto, né, quando a gente lê isso. E a gente pode começar a imaginar tudo que a Eva viveu nos campos de concentração. Enfim, o livro ele vai começar a contar sobre a vida da Eva, né, em 1938, quando os alemães invadiram a Áustria, que era onde ela morava. E aí ela e a família dela tiveram que ser refugiados em Amsterdã. E mesmo assim, mesmo na casa dessa família em Amsterdã, essa família os traiu, né? Eles entregaram a família da Eva para os alemães, para os nazistas, simplesmente por uma pequena quantidade de comida, se não me engano. E aí você fica pensando, né? O quanto que vale o ser humano, né? Você ser entregue aos seus próprios assassinos ou possíveis assassinos em troca de comida. Então, assim, é uma parte que choca muito. Você imaginar que seres humanos ali estavam sendo trocados, né? Como se fossem mercadorias. E depois disso ela vai contando como que foi a passagem dela pelos campos de concentração, como que foi a separação dela, da mãe dela, do irmão e do pai, como que eram os encontros casuais que eles tinham, até mesmo dentro dos campos de concentração, porque eram casuais e, digamos de passagem, eram, sei lá, algumas horas de pura sorte, porque, enfim, você tá diante de milhares de pessoas e você encontrar seu pai, né? É uma coisa, assim, muito assustadora. Realmente ela teve bastante sorte também para ela ter sobrevivido ao Holocausto. E você vê todo o sofrimento dela com a mãe, porque ela ficou no campo de concentração junto com a mãe dela a maior parte do tempo, e você vê a união dessas duas, né? O tanto que as duas simplesmente não desistiam por causa da outra, não por causa de si, mas porque, vamos dizer, a Eva, ela não queria ser, sei lá, separada da Mutti, que é a mãe dela, a Fritz. Fritz é o nome dela, tá? Mutti é como a Eva a chama, né? Que seria, no caso, mamãe ou mãe. E como que ela não queria ser separada da Mutti, porque ela achava que a Mutti não iria aguentar viver sem ela, ou ela queria dar a força pra Mutti sobreviver. E é uma coisa, assim, muito dolorosa. Você imaginar que a qualquer momento sua mãe pode estar morta, ou sua filha, né? Pode estar morta. Mas ao mesmo tempo também a gente acompanha as felicidades, né? As pequeniníssimas felicidades que elas e as demais companheiras do campo de concentração tinham, né? Então, assim, a alegria que elas tinham era um pedaço a mais de pão preto, né? Um pão totalmente velho que os alemães entregavam para elas como se elas fossem animais, nem animais, né? Acho que os animais eram muito mais bem tratados do que as pessoas.
E aí é um livro assim de puro sofrimento. É um livro que você sofre o tempo inteiro junto com a Eva. E mais pro final do livro, né? Isso é óbvio que não é spoiler, tá, gente? Porque afinal quem conta é a Eva, então vocês já sabem que a Eva sobreviveu, né? Mas mais pro final do livro ela vai contando como que ela conseguiu escapar, qual que foi o tratamento que os russos deram para essas pessoas que estavam refugiadas. E enfim, gente, é um livro assim que machuca muito, 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 muito mesmo. Mas ao mesmo tempo teve até uma parte aqui que eu lembrei de um outro livro que eu li, qual que foi? Não lembro mais, se eu lembrar eu vou deixar lá em cima ou aqui embaixo, a resenha que eu já fiz, mas a gente, foi o K, Relato de uma Busca, do Kosinski. Lá naquele livro ele vai contar que as pessoas que sumiam na ditadura militar, que elas simplesmente realmente sumiam, né? Elas não tinham nenhum tipo de identificação, diferente dos judeus, né? Os judeus, eles, na hora que eles entravam nos campos de concentração, eles recebiam como se fosse uma tatuagem para identificar o paradeiro que eles iriam ter, né? O paradeiro para onde que eles iam, de onde que eles viriam, né? E para depois até mesmo se as pessoas tivessem sido mortas, para eles darem baixa, né? Nos documentos. Só que na ditadura militar eles não tinham nada disso, as pessoas simplesmente desapareciam, né? Diferente dos campos de concentração. Então, assim, a gente fica imaginando o horror que foi também a ditadura militar no Brasil, e não só naquela época, mas hoje em dia também, né? Quantas pessoas que não somem do mapa sem identificação, ninguém sabe onde foi parar, simplesmente porque a pessoa tem uma opinião contrária a de certa outra pessoa, né? De certo cargo político, de certo partido, de certa, enfim. Mas quantas pessoas que são mortas hoje em dia diariamente, né? E não tem essa identificação, né? Então é uma coisa assim muito preocupante até hoje. E eu acredito que infelizmente vai ser uma coisa preocupante pelo resto da história do mundo, né? Dificilmente o ser humano vai conseguir evoluir tanto a ponto de não assassinar o próximo simplesmente porque tem uma opinião diferente, né? Infelizmente a gente sabe que é assim e eu acho que continuará assim também. Então é isso, gente, é um livro muito difícil de falar, é um livro, assim como todos os outros sobre o Holocausto, né? É um livro muito forte, é um livro muito triste, mas é um livro que vale muito a pena ser lido, para que tudo isso, para que a história do mundo, a futura história do mundo, para que ela não seja mais desse jeito, para que as pessoas mudem, para que as pessoas evoluam, né, com tudo isso. E eu acho bacana deixar assim tudo registrado, ter alguns tipos de livros tristes desse jeito, para que a gente possa tomar como exemplo negativo para que isso não se repita, né? Mas então é isso, gente. Tchau e até amanhã.